meus amigos da Geral Santista, tudo bom? Evaldo Rodrigues falando com vocês. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje tem Brasil contra a Coreia do Sul. Agora é mata-mata. Estou aqui com meu amigo Mister Lelo. Como é que você está, Mister? Como é que foi seu final de semana? Bom dia, boa tarde, boa noite a você, Evaldo, e a todos que já nos acompanham nesta live. Graças a Deus, Evaldo, tranquilo e vivendo só a expectativa que nem você falou, né, Evaldo? Já é um mata-mata, a responsabilidade aumenta, porque quem perder volta para casa e a gente não quer que o Brasil perca, pelo contrário. É verdade. Hoje tem que ir para frente, tem que ganhar. E vamos contar aí com o futebol brasileiro para que isso aconteça. O futebol brasileiro que contra a Coreia do Sul, né, que é um país muito aprazível, mas não tem aquela tradição no futebol. Então, Brasil e Coreia do Sul, a diferença do Brasil, né, para eles é muito grande. O Brasil, para você ter uma ideia, Lelo, o Brasil disputou 7 jogos com a Coreia do Sul, né, na história, e o Brasil ganhou 6 vezes, foram 6 vitórias, não teve nenhum empate, e a Coreia do Sul ganhou apenas uma vez do Brasil. O Brasil fez 16 gols na Coreia e tomou apenas 5. Para você ver a diferença que existe entre os dois clubes, entre as duas seleções, né? Em Copas do Mundo, o Brasil nunca enfrentou a Coreia, né? A Coreia do Sul, mas o nosso Santos, o nosso Peixão, já enfrentou a Coreia, sim. Já enfrentou tanto a seleção da Coreia, contra também times da Coreia do Sul. E foram 2 jogos que o Santos jogou, um contra a Coreia do Sul e outro contra um time chamado Ilhua Chunma, e o Santos ganhou as 2 vezes. O Santos fez 5 gols e sofreu apenas 3 gols. O Santos tinha enfrentado a seleção da Coreia no início da década de 70 e ganhou de 3-2, né? E o Rei Pelé, né, que nós estamos aí numa corrente orando pela vida dele, para que Deus dê longa vida ao rei. Ele fez um gol na Coreia do Sul, né? O Léo Oliveira, um volante da década de 70, que jogou muitos jogos com a camisa do Santos, fez um gol, e Alcindo, o Bugre, também o Santos ganhou de 3-2 da Coreia do Sul. E depois, em 2002, inaugurando um dos estádios da Copa do Mundo de 2002, o Santos foi convidado, né, para enfrentar o Ilhua Chunma, e também venceu por 2-1, com gols de Caico e de Adiel, que a torcida já é bem mais recente, a torcida lembra. Eu quero fazer um parênteses aqui, Lelo, antes de entrar na seleção asiática, para mandar um abraço muito forte para o meu amigo Wesley Miranda, da Sofis. Ele tem me ajudado também nesses dados, é assim um garimpeiro da história do Santos, assim, que eu tenho um carinho muito grande pela vida dele. Mandar um abraço forte aí para o Wesley. São pessoas que mantêm viva aí a maior e a mais linda das histórias. E contra seleções asiáticas, Lelo, contra seleções asiáticas, assim como seleções africanas, o Santos tem muitos jogos contra eles. São 25 jogos contra seleções asiáticas. Eu acho que eu não tenho esses dados, né, de outros clubes, mas eu quero crer também que seja outro recorde mundial. Eu acredito que nenhum clube de futebol do mundo enfrentou seleções da Ásia por 25 jogos, 25 vezes, e nesses 25 jogos o Santos ganhou 22 deles, empatou 2 e perdeu apenas 1. O Santos fez 80 gols em seleções da Ásia. Quando fala seleções da Ásia, Lelo, e tomou apenas 18, fez 80 e tomou apenas 18, só explicando, quando a gente fala em seleções da Ásia, às vezes não é o país inteiro, às vezes é a seleção, por exemplo, na China. O Santos jogou com a seleção de Xangai, a seleção de Wuhan, então, assim, teve, às vezes, seleções de países da Ásia, mas não deixa de ser uma seleção e não deixa de ser de países asiáticos. E desses 25 jogos, que o Santos fez 80 gols, o Rei Pelé fez 18 gols, é o maior artilheiro, né, jogando contra seleções asiáticas. O Edu fez 7, e o Alcindo, que nós falamos aqui, o Bugre, que jogou no início da década de 70 no Santos, fez 5. Esse é o raio-x da seleção brasileira
e do Santos contra a Coreia do Sul e contra as seleções da Ásia. Mas o que a galera deve estar querendo saber e muito, o que é que nós podemos esperar taticamente com a possível volta do Neymar, o que nós podemos aguardar para quando a gente sentar para assistir o jogo, a gente ter uma boa surpresa, uma noite agradável, e aí é com você, Lelo. Pode falar, a gente está aí esperando muito, querendo saber como vai ser o Brasil para enfrentar a Coreia do Sul no dia de hoje. Valeu, Evaldo. Parabéns mais uma vez pela história contada por você, pelos dados, por toda essa situação. E como é bom torcer por uma equipe, né, que nem o Santos, que o Brasil pode jogar contra qualquer seleção, que sempre tem o Santos fazendo um jogo contra nesses países, né? Isso é muito bonito, muito bom. Saber da grandeza e da história do Santos. Quanto à seleção brasileira, Evaldo, a seleção brasileira logo mais vai com força máxima. Praticamente resolvido pelo Tite a presença do Neymar nesse jogo. A gente só não sabe se a gente vai com força máxima. Agora, a gente só não sabe se o Neymar está 100% para esse jogo. Mas eu acho que é um risco válido, porque, como tu falou, é um jogo de mata-mata, entre aspas, quer dizer, quem perder vai embora. Então, eu acho que vale o sacrifício. E o Neymar, nas histórias das seleções, não vai ser o primeiro e nem será o último jogador que jogará com algum problema físico. Isso já aconteceu várias vezes, diversas vezes, inclusive com o próprio Rei Pelé. A expectativa de força máxima é que o Brasil consiga se impor, como se impôs nos 2 primeiros jogos. Teve o revés contra o Camarões, mas sabe-se bem que as ideias de jogo eram outras. Camarões tinha uma ideia para esse jogo, o Brasil tinha outra. A expectativa do Brasil no jogo contra Camarões era descansar a equipe para esse jogo. Então, a escalação, a princípio, ela vai com o Alisson, e aí começa já as trocas com as quais o Tite fez. Militão na direita, Marquinhos, Thiago Silva e o Danilo na lateral esquerda. No entanto, o Danilo, em seu clube, ele várias vezes já atuou como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Então, iniciar o jogo de logo mais pela lateral esquerda talvez não terá grande dificuldade para o Danilo, uma vez que ele faz uma função parecida com essa no seu clube. O meio-campo vai com o meio-campo fortíssimo, Casemiro, Paquetá e Neymar, à frente com Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. O Brasil vai na sua estratégia normal, 3 atacantes, 3 homens e meio, sendo que o Paquetá saindo um pouco mais e dando liberdade absoluta para o Neymar se juntar aos jogadores de frente. A volta do Neymar, Evaldo, ela é muito importante, porque mesmo ele não estando 100%, com certeza, quando o Brasil tiver com a posse de bola, o Neymar vai chamar a atenção de pelo menos 1 a 2 marcadores. E essa situação, então, pode ser benéfica, principalmente para os nossos pontas, tanto o Vini Júnior quanto o Rafinha, para ficar no 1 contra 1. E no 1 contra 1, você sabe, Evaldo, o pessoal de casa que está nos acompanhando, sabe que no 1 contra 1 está muito difícil marcar o Vini Júnior. O Vini Júnior está inspirado, está fazendo uma Copa do Mundo no 1 contra 1, onde está sempre levando vantagem. Então, a presença do Neymar, mesmo ele não estando 100%, ela é muito importante para facilitar a vida e as entradas pelo lado do campo, principalmente, como foi dito, do Rafinha e do Vini Júnior, sabendo-se que o apoio dos laterais vai ser em menor escala, por conta do Militão e por conta do Danilo, mas isso então dá condições do meio-campo jogar mais à frente, do Paquetá se juntar também na linha de frente, do Casemiro sair para o jogo, que ele já sai naturalmente, tanto que fez até um gol. Então a expectativa do retorno do Neymar tem essas situações positivas, principalmente para as beiradas do campo. Evaldo e os amigos de casa, nós vamos pegar uma Coreia que tem características também ofensivas. De todas as seleções possíveis para um mata-mata, eu imagino que a Coreia seja uma equipe que encaixa com o jogo do Brasil. A Coreia, Evaldo e o pessoal de casa que nos acompanha, depois pode conferir logo mais no jogo, ela joga basicamente no esquema do 4-1-4-1. Na primeira linha, 4 zagueiros, 1 volante, depois a segunda linha com 2 homens de meio e 2 atacantes de beirada e 1 atacante ofensivo. Só que tem um detalhe, na postura defensiva, a Coreia, nessa linha de 4 jogadores, vocês vão prestar atenção no jogo, quando a Coreia perder a bola,
os dois pontas ofensivos da Coreia vão se juntar na última linha. Então vai ficar uma linha de 6 jogadores defensivamente, mais 3 homens à frente e só um jogador à frente desses 3 homens. Então, a Coreia vai procurar fechar bem a beirada do campo. Então, isso vai ser um prejuízo para o Brasil. Eles vão ter uma linha de 4 e os dois pontas, não sei se está dando para compreender, vão voltar nessa primeira linha. Então, vai fazer uma linha de 6 jogadores, praticamente ficando num 6-3-1. Porém, no sistema ofensivo, e quando a bola estiver no pé da Coreia, não vai ser tão ruim para o Brasil. Porque no sistema ofensivo, a Coreia atua mais ou menos assim, Evaldo. Os dois pontas que estariam abertos, com a bola, os dois pontas fecham por dentro, se juntam ao primeiro atacante e liberam a entrada dos dois laterais. Os dois laterais, simultaneamente, afundam em relação ao campo ofensivo. Isso pode ser uma situação importante, porque nas costas desses dois laterais pode deixar um vazio, pode deixar um espaço, pode deixar um buraco. E aí, então, começa a entrar o jogo tanto do Rafinha quanto do Vini Júnior. Outra curiosidade, Evaldo, na parte tática da seleção da Coreia, que em termos é um pouco desconhecida no cenário mundial, ela, na saída de bola, ela recua um volante atrás dos dois zagueiros, os dois zagueiros abrem na linha lateral, e a Coreia, então, sai jogando com 3 zagueiros, o que não é tão ruim, porque aí você pode abrir o Richarlison em cima de um jogador e adiantar o Neymar, e o Neymar, então, ir até mais perto da equipe do Richarlison. O destaque da equipe da seleção da Coreia é o Son, um atacante rápido, inteligente, que joga no Tottenham, artilheiro do Tottenham, e esse jogador, assim como toda a seleção coreana, Evaldo e amigos, merece realmente muita atenção. Ele joga sem posicionamento fixo, em algumas vezes atua tanto pelo lado esquerdo do campo, quanto pelo lado direito do campo, mas no aspecto que se diz defensivamente, o Brasil está forte. Porque, convenhamos, uma zaga com a parte defensiva, com Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo, defensivamente, a equipe do Brasil fica uma equipe bem postada. E sem falar, Evaldo, só para concluir, que um outro ponto interessante a favor do Brasil são as bolas paradas. E tanto com a entrada do Danilo quanto a entrada do Militão, o Brasil também fica uma equipe alta ofensivamente. O Thiago Silva já sobe bem de Marquinhos, já sobe bem. O Marquinhos tem uma impulsão também muito grande. Então, essa bola parada do Brasil ofensiva também é uma bola importante, até para abrir o marcador. Porque você sabe que esses jogos onde as equipes adversárias se fecham muito, a bola parada também fica muito importante. Bom, é mais ou menos isso, Evaldo. O Brasil a gente veio com força máxima, e aí foi um pouquinho da explanação da Coreia. Espero que o pessoal de casa tenha gostado do nosso programa. E agora, Evaldo, a gente fica na torcida para a gente conseguir passar para as quartas de final. Ô Lelo, antes da gente encerrar, eu vou aproveitar aí a tua experiência à beira do gramado em relação a esse tempo que os titulares ficaram parados. A gente sabe que uma derrota em Copa do Mundo não é legal, né? As seleções que foram campeãs sempre foram campeãs invictas. A gente foi surpreendido. Eu, particularmente, achei que a gente ia ganhar de Camarões. E a gente acabou perdendo no finalzinho. Porém, né, quando o Tite fez isso, ele fez pensando no time titular e, obviamente, ganhar a Copa. O que é que nós podemos esperar? O que é que nós podemos colher desse período que os jogadores não precisaram jogar, já que a Coreia teve um jogo duríssimo, praticamente no mesmo dia do Brasil, e fisicamente, aparentemente, o Brasil vai entrar melhor. E isso faz muita diferença, Lelo, ou não? Evaldo, acho que a tua colocação é muito pertinente, inteligente, como sempre. Eu acho que o Tite foi o que você falou, ele fez um jogo contra Camarões pensando no jogo de hoje, pensando no jogo das oitavas de final. E para você ter uma ideia, a Coreia do Sul teve que lutar durante mais de 90 minutos para, no final da partida, conseguir a vitória contra a seleção de Portugal. Então, a seleção coreana, por exemplo, se for um jogo que vá para a prorrogação, coisa que nós não queremos, mas o Brasil, com certeza levaria vantagem. Mediante a um determinado momento do segundo tempo, eu tenho quase certeza que o Brasil também vai levar vantagem. Porque, além de ter o desgaste físico do jogo de Portugal e Coreia, também teve o desgaste mental.
Então, eu acho que o Tite não tinha para onde correr. Acho que esse foi a melhor ideia. Agora, o que o Brasil, eu acho, tem que superar nesses 7 dias, com os quais, aí, mais ou menos 7 dias, com os quais os titulares não vão para campo, foi os problemas que o Brasil teve, emocionais também. Porque nós temos que entender que você perder Alex Telles e perder o Gabriel Jesus, para o grupo, isso causa uma tristeza muito grande. Então, mais até do que a derrota para Camarões, mas para o grupo isso causa uma tristeza muito grande. Então, a gente espera que o Brasil e os companheiros do Alex Telles e do Gabriel Jesus tenham se recuperado quanto a esse baque, quanto a essa tristeza, quanto a essa decepção, e que eles possam, então, fazer o seu melhor, render o máximo que podem, porque é um jogo único, exclusivo, mas eu penso, Evaldo, que a vantagem do Brasil para esse jogo ela é enorme, por conta, sim, do desgaste físico. Não há comparação. Os jogadores do Brasil ficaram descansando, se preparando, treinando. Não há perda, mesmo você ficando aí uma semana parado, mas treinando, fazendo os exercícios normais, não existe perda atlética, não existe perda física, pelo contrário, só há ganho. O ganho físico, o ganho mental, o descanso. Então, eu acho que o Brasil, se era favorito, e é favorito, com essa situação que ocorreu, ele entra mais favorito ainda, principalmente no aspecto físico. Porém, você sabe que todas as seleções que estão aí são trabalhos de excelência. E o trabalho físico e fisiológico da Coreia também é. Portanto, eles também vão entrar em alto nível para esse jogo. Mas, no transcorrer da partida, talvez nós possamos notar alguma diferença por cansaço a favor do Brasil, é o que a gente espera. É isso aí, Mr. Lelo. Falta 4, né? Eu espero reunir contigo aí para dizer falta 3, Mr. Lelo, porque a gente quer, mais uma vez, a nossa geração. Eu quero que o meu filho, né, o mais novo, veja o Brasil ser campeão. E é isso aí. Vamos aguardar, então. Ser campeão de Copa do Mundo é sempre um grande barato, é sempre muito legal. Tá bom, então, Mr. Lelo. Até mais tarde, então, com a seleção brasileira aí, vencendo bem. E à noite nós estaremos aí junto na live da Geral Santista, falando de Brasil, falando de Santos. Eu tenho certeza que será maravilhoso. Valeu então, meu amigo. Até a próxima. Valeu, Evaldo. Valeu, os amigos de casa. Até a próxima.